Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui comigo de novo. Nós estamos na nossa, nem sei que aula é, quarta, quinta, mas agradeço aí vocês, a participação de vocês aí nessas aulas e muito agradecido por essa oportunidade que eu estou tendo de colocar essas coisas para nós, né, pra gente ver aí. Não tem nenhuma intenção aqui, mas só de compartilhar algumas coisas que podem ajudar vocês aí num futuro ou até no presente, né? Então, agradeço aí se você tiver subscrevendo, né? Inscrevendo no meu canal, escreve, assim, aciona o sininho lá para que você receba as mensagens e a gente vai seguir em frente. Então, só recapitulando ali um pouquinho que a gente já falou, a gente falou um pouquinho das diferenças da orquestra e do coro, né? Como eu tenho me baseado numa ideia de um livro aqui, esse livro é mais para regentes corais que querem trabalhar com coro ou que vão trabalhar com coro em algum momento. Então, assim, então tem essa natureza da orquestra, algumas coisas interessantes que talvez você nunca tenha trabalhado. E a gente colocou umas diferenças bem básicas ali, mas que são importantes a gente saber para que a gente se prepare melhor. Depois a gente falou um pouquinho dos instrumentos, que é uma coisa que é uma das diferenças, né? Como coralmente falando, a gente tem que ter um preparo vocal, né? Todo regente coral, pelo menos, tem que ter um bom preparo vocal de técnica para poder passar essas informações. Na orquestra, você precisa pelo menos conhecer os instrumentos, o que eles são capazes de fazer, quais são as dificuldades, aonde que é a região que eles tocam, que eles têm mais dificuldade, que podem trazer problema de afinação e que você precisa estar atento a isso. Né? Questão de articulação, como acontece. Então essas coisas são interessantes você saber. Então nós tivemos duas aulas disso. A última aula foi mais falando, preparando o ensaio, né? Aquilo que precisa ser feito antes do primeiro ensaio. Não é a cada ensaio. A cada ensaio, claro, você vai ter que preparar de uma certa forma, porque talvez você não tenha conseguido alcançar a sua meta naquele ensaio anterior, você precisa refazer o seu plano. Ou você alcançou e até mais do que você precisava, e aí você precisa refazer o plano futuro. Já aconteceu várias vezes comigo de preparar o ensaio. Quando eu terminei o ensaio, as coisas funcionaram tão bem que para o próximo ensaio eu tive que refazer o meu plano para poder alcançar os ideais e as nossas metas. Então hoje eu vou estar um pouquinho falando sobre ajustando a batuta, né? Ajustando ali alguns detalhes gestuais. Eu escrevi muitas coisas, eu vou dar uma lida aqui. E aí eu acho que eu vou fazendo algum comentário se for necessário para aquela ideia de cada parágrafo aqui, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de técnica de regência orquestral, coisas que a gente faz na regência de coro, mas que não vão ser eficientes numa regência orquestral. Então são esses detalhezinhos, não que eu vou ensinar regência aqui. Até porque eu pressuponho que todos vocês que estão ouvindo essa aula, vocês já têm um conhecimento de regência. Então aqui não é uma aula prática que eu vou chegar aqui para vocês e vamos reger aqui, vamos lá, padrão quaternário, ternário. Não, eu já pressuponho que você tenha esse conhecimento, tá? Então, mas a questão física da regência, a questão gestual, ela é praticamente... Tem alguns detalhes que eu vou entrar em consideração aqui, mas os padrões são mesmo. Não existe um padrão quaternário para orquestra e um padrão quaternário para coro. Né? Então essas coisas físicas, gestual, uso da mão esquerda, uso da mão direita, isso continua sendo o meio. Mas o que nós vamos abordar aqui é a importância do movimento preciso na regência orquestral e de procedimentos especiais que podem ser usados ali, que podem ajudar um bocado a gente. Então, falando um pouquinho da liderança, né? Da liderança como regente na orquestra. Então, vou colocar uns detalhes aqui. Então, como eu disse anteriormente, o regente coral tem mais tempo de preparo do que a orquestra.
E contamos muitas vezes com um bom pianista, que nos ajuda nas músicas novas, corrigindo notas, questão de ritmo, questão de entonação, né? Quando aquele soprano alcança a nota, aí ó, escuta aqui a nota. Então a gente tem um bom pianista que nos ajuda, tá? Conto aqui uma experiência que eu tive quando eu fiz meu recital no seminário. Eu fui reger o coro onde é Jussara Novaes, pastor Novaes. Ali eles são pastores. Pastor Novaes é pastor. E eles... não era Otília Galvão, esqueci. Era o coro Arthur Lakshevitz. E eles prontamente decidiram me ajudar, foi muito legal. O grande problema foi que o meu ensaio era na quinta-feira à noite e a Cláudia dava aula quinta-feira, então eu não tinha pianista nos meus ensaios. E realmente a importância de um bom pianista ajuda no... É claro que a gente ensaiou, a gente fez tudo, mas a ajuda de um bom pianista no ensaio faz toda a diferença, tá? Então, muitos dos nossos coristas até memorizam a música. E com tudo isso que acontece, o coro realmente ele faz o trabalho bem feito, né? A gente tipo assim, a gente faz mais do que o necessário. Então, tem essas coisas que acontecem. Pensando dessa forma, nós passamos a ser considerados coaches. Eu vou entrar um pouquinho mais do que regente. Então, durante os ensaios, nós não precisamos reger o tempo todo, mas estar atento aos detalhes de afinação, gestual que ajude o fraseado. Então, muitas vezes a regência só vai acontecer mesmo na hora da performance, na hora do concerto. E é verdade, né? Eu vai reger o coro, eu não fico ali toda hora regendo, não. Tem horas que eu pego a partitura ali, vou para a porta do contralto, e aí, contralto, ó, vamos cantar aqui. E canta esse trechinho. Então, assim, a gente acaba passando sendo um coach, né? Então eles aprendem, por tanto a gente repetir a música, por tanto a gente repetir os trechos, eles aprendem tão bem que se a gente sair da frente do coro, eles continuam cantando sem nenhum problema, tá? Então, assim, esse é um grande detalhe. A gente é regente, mas a gente também é muito coach, né? A gente está ali muito ali ajudando de uma outra forma a executar a música, né? Então, quando confrontamos a orquestra, então precisamos realmente reger. A gente precisa realmente usar a nossa regência. Diferente dos cantores, os instrumentistas provavelmente nunca ouviram ou tocaram a música, tá? Também acontece com coro, né, com música nova, mas tem muitos que chegam ali pela primeira vez. A verdade é que os instrumentistas, eles necessitam mais da ajuda da regência. Então, muitas vezes, intimidados por esse fator, a gente se sente um pouco assim intimidado de liderar a orquestra, né? A exigência maior está na ponta da nossa batuta do que no falar. Eles querem ver o resultado ali. Então, é bem interessante essa ideia de que eles vão contar mais com a nossa mão do que a gente tentando explicar tudo ali para eles. Eles sabem tocar um instrumento, eles querem ver o resultado na ponta da batuta, sem você dizer nada. Tá? Então eles querem mais de nós, regentes, eles exigem um pouquinho mais de nossa liderança, né? Para que o tempo não fique perdido, as articulações não funcionando, dinâmica não funcionando. Então a gente é muito mais exigido numa orquestra como regente. Então, algumas considerações aqui para essa liderança. Tá? Reveja sua técnica de regência, principalmente com a batuta. Como segurar. Se você nunca regeu com batuta, gente, você precisa praticar com a batuta. Não vou dizer que você pode reger sem batuta uma orquestra, mas a batuta ela tem várias funções. Uma é a extensão, claro, dessa última articulação aqui, que ajuda a gente a descansar o braço, muitas vezes, né? Então essa extensão também porque a gente tem um leque de visão muito grande na orquestra que dificulta alguns músicos verem. Então a batuta ela passa a ser algo que realmente ajuda
nessa questão de manter o tempo. Então, eu aconselho reger com batuta para quando você tem uma orquestra. Eles vão esperar isso do que a sua mão. Tá? Principalmente uma orquestra que sempre tocou com regente com batuta, vê com uma mão assim, e aí eles ficam meio perdidos. E aí, onde é que é? Na ponta do dedo que eu tenho que seguir? Aqui no... Tá? Então, se você nunca regeu com batuta, você precisa fazer. Volte ao básico. Volte ali fazendo padrão. Grave você regendo e peça um amigo que avalie a sua técnica. Né? Você pode falar assim, poxa, Léo, eu estou querendo fazer isso, vou gravar uns vídeos meu regendo aqui. Você pode observar e fazer uns comentários? Se você quiser mandar, mande para mim uns vídeos aí, eu posso olhar e falar assim, olha, cara, tá bom. Eu falei assim, ó, tô achando que a sua mão esquerda não tá funcionando bem. Ou então o seu padrão ele não é tão claro. Então, assim, se quiser, use alguém. Tenha alguém que vai te ajudar com umas críticas construtivas e que vão ajudar você a desenvolver. Aqui no meu mestrado, quando eu fiz, eu tinha que toda a aula, não só reger para o professor, mas eu tinha que providenciar um vídeo. Ele escolhia ali a música, a gente... Bom, tinha que gravar, mandar para ele, e ele olhava, fazia os comentários. Então, assim, a gravação ajuda a gente, tá? Ajuda a gente, tá? A outra coisa que você pode fazer é chamar um colega para ir no seu ensaio e fazer umas críticas, né? Falar, olha, o seu ensaio, deixa eu dizer para você, mas ele não é produtivo. Você ali ficou muito tempo num trecho, numa música, e que os músicos eles vão ter que resolver esse problema em casa. Você não vai resolver esse problema ali naquele ensaio. Você tem que... Então talvez você precise de alguém que vá no ensaio para ver como é que é a sua interação com os músicos no ensaio, como é que é a sua liderança com os músicos no ensaio. E uma razão principal é o seguinte, porque a gente desenvolve durante os anos muitos maus hábitos, muitas vezes de regência ou até mesmo de ensaio. E aí, quando a gente vai para uma orquestra, vai para um ensaio, que a gente vai tocar uma orquestra que a gente nunca viu, eles vão tocar, a gente leva esses maus hábitos, a gente leva esse maneirismo na regência e a gente vê que não é eficaz, né? que não funciona. Então a gente tem que ter um pouquinho também de autoavaliação e muitas vezes se reciclar. Tá? Essa é uma palavra muito boa, reciclar. Né? A gente está tão acostumado com o ministério, a gente já está fazendo, e a gente esquece de umas coisas que a gente precisa se reciclar. Não falo só na regência, falo questão de instrumento, questão até de ministerial, de filosofia. Muitas vezes você escreveu sua filosofia quando você fez seminário, você tem aquela sua missão, aquela filosofia. Eu vou dizer, a cada 5 anos faz uma revisão, porque com certeza metade das coisas ali que você pensou, você já mudou de ideia. Então, assim, vale a pena. Não perca tempo com pensando, não, a gente muda, tá? Então, outra coisa, prepare-se mentalmente, tá? Prepare-se mentalmente em vários aspectos, de você estar preparado para o ensaio, de ver coisas funcionando, de ver coisas não funcionando no ensaio. Talvez você sonhou ter aquele som na orquestra, você não teve. Então, prepare-se mentalmente. Outra coisa muito comum que acontece é aquela ideia de quando a gente vai fazer uma música coro e orquestra, de que a gente sempre trata a orquestra acompanhando o coro. Não, os dois são muito importantes. Eu vou dizer que pelo menos 75% do tempo você vai estar regendo mais a orquestra do que o coro. Então não troque essa função, não reja 75% do coro e dê 25% para a orquestra. Não, provavelmente você vai reger 75% mais a orquestra do que o coro. Tá? Você tem muito mais coisas para liderar na orquestra do que no coro. Tá? Então, muito cuidado com essa coisa. Vamos falar um pouquinho sobre preparação de tempo. Então, a história que eu tenho para contar aqui é de um regente da Cleveland Orchestra, Cissell, foi um regente, eu não sei se ele continua ainda como regente lá da orquestra. Mas eles, depois de um ensaio, eu acho que eles foram tomar umas bebidas, né, uma cerveja, e acabando lá, um dos músicos, olha, a gente precisa ir embora,
amanhã eu vejo vocês no primeiro tempo. Aí o regente, não, você vai me ver na preparação do primeiro tempo. Então, quer dizer, a preparação para o músico da orquestra, ela é muito mais importante do que o tempo propriamente dito. Vou dizer isso com experiência de orquestra. A preparação do regente na questão do tempo é muito mais importante do que ele clicar ali o tempo ali. Então, assim, para a gente, tudo que acontece no rebote e na preparação, ele nos ajuda a tocar o restante. Então, deixa eu ler aqui. Então, jovens regentes, né, regentes mais estão começando, algumas vezes regem o tempo forte e esperam a orquestra tocar, ao invés de seguir adiante. Isso nunca vai acontecer. Quando uma orquestra está tocando um tempo, você já prepara o que vai acontecer no próximo, sinalizando, né, mostrando ali o tempo, a velocidade, o jeito que as próximas notas eles vão tocar. Você não deve reger com eles, mas sim um tempo à frente. Eles têm que tentar alcançar você. Um dos mais frequentes questionamentos de um novo regente é que eles falham muito nessa preparação do tempo. Eu vejo a seguinte imagem. No coro, por causa da respiração, e a gente dá essa respiração, inclusive com alguma articulação na boca e no gestual, o regente de coro, ele sempre trabalhou mais realmente na execução do tempo ali. Ele já espera um som acontecendo no tempo. Como você já viu alguns regentes orquestrais, o cara está regendo ali, mas a orquestra tocando sempre um beat, um tempo antes ou um pouquinho antes, depois, né, no caso, um pouquinho depois dele. Mas o que é isso? Que confusão é essa? Então, porque a orquestra ela prepara, ela espera esse tipo de preparação para poder executar a música. Então a orquestra está sempre tentando alcançar o regente. E isso que mantém o tempo. Se a gente deixar tudo acontecer naquele tempo ali, a gente pode chegar a um ponto de o andamento começar a ficar muito lento. Então é uma coisa bem normal da orquestra. É essa resposta a um gesto. Então eu vejo, enquanto eu vejo a regência coral, regente e coro andando para frente na mesma linha, eu vejo na regência orquestral o regente na frente e a orquestra seguindo, tentando acompanhar o regente. Então eu vejo essa figura, né? O regente não como um ditador, não. É uma coisa normal que acontece, tá? E funciona. Então você pode ver, você vê aqueles concertos que faz o gesto e a música vem depois, e aí você fala assim, gente, como é que isso acontece, né? Me dá um nervoso, né? Porque a gente quer aquela coisa ali. Gente, o regente, ele está sempre à frente. Não é só um tempo, não. O regente já está ali olhando na frente o que vai acontecer, o que precisa ser feito. Então, assim, a gente não é o músico é que executa muitas vezes ali, porque ele está executando. Mas a gente, como regente, está sempre na frente. Sempre. Antecipando o que vai acontecer à frente na música. Nossa mente, ela está sempre funcionando na frente, tá? Então, a orquestra precisa ver e saber e ver que tipo de energia eles devem usar para começar uma frase. Eles precisam ver onde é o ápice dessa frase. Que tipo de cadência eles precisam executar no final. A gente precisa mostrar a eles uma imagem com o nosso gesto de preparação. Eles precisam ter essa foto antes do que vai acontecer. Sempre um tempo à frente, sempre ali planejando isso anterior para que eles executem com isso. Você tem que ter essa imagem, né, antes. Então, e tudo comunicado no gestual. É uma questão de exercício, de prática, tá, gente? Então agora vamos a executar o tempo. Aí a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas aqui interessantes. Mas deixar bem claro isso, que tudo isso que eu estou falando não vem assim, gente. Você tem que praticar. Você tem que
fazer acontecer. É claro que assim, é muito mais fácil hoje em dia a gente ter um coro e a gente praticar a regência com coro do que a gente tentar ter uma orquestra. Eu sei, é muito difícil. Então a questão da prática, né, a questão de que você não tem essa prática constante com a orquestra, isso é muito intimidador, é muito frustrante, porque aí eu falo assim, poxa, eu quero fazer, mas eu não tenho uma orquestra para fazer, né? Então, existe algo que você tem que praticar e aí você tem que ter essa confiança de que as coisas vão acontecer, vão funcionar. Então, executando o tempo, né? Vamos dizer assim, realmente ali agora falando do tempo, né? Então, os músicos, então vamos começar primeiramente como acontece na orquestra, tá? Os músicos eles foram treinados para isso, gente, é uma coisa normal. Você está ali no ensaio da orquestra, você levantou a sua batuta, vai todo mundo se preparar para tocar. Então, quando você fizer isso, né, tiver no ensaio, com a orquestra, todo mundo lá sentadinho, todo mundo já afinou, né, tá todo mundo afinadinho, você já passou algumas informações que você quer. Se você levantar a batuta, comece a música. Agora, se você levantar a batuta e começar, ó, gente, não esquece não, esqueci, ó, mas no compasso tal, cara, tá todo mundo aqui. Aí você começa a falar, se fosse tocar, bem, o cara tá falando, aí eu vou ficar relaxado. Aí daqui a pouco você começa a música, eu vou entrar atrasado. Então, é uma coisa normal da orquestra. Levantou a batuta, eles vão colocar um instrumento aqui. Tá? Então, sobre isso, observe um pouquinho sobre esse tempo de preparação de cada músico, né? Claro, assim, você também não quer levantar a sua batuta e esperar ali um tempão até o cara se colocar ali. Não, ele também tem que ele tem que estar sharp, ele tem que estar no ponto ali para resolver isso, tá? Mas a mesma coisa que você tem essa preparação para a orquestra, você tem essa preparação para o coro. É a mesma coisa, né? Não tem uma coisa diferente. Então você, na verdade, no coro, né, você ensina todo mundo a respirar junto. Né? Na orquestra, quando você faz um movimento, é um movimento de respiração também, que inclusive as cordas vão ter com o arco, né? Pá! Então, cuidado com esse tipo de execução para que você não deixe frustrado, porque aí você vai ter aquele problema de ninguém entrando junto. Tá? Cada um entrou num tempo. E é o que você não quer. Né? Então é ali que eles vão ter essa sensação, tá? Não se deve ter uma diferença de um bom primeiro tempo para coro e um bom primeiro tempo para... Não existe essa diferença. O que existe é um gesto claro, tanto para coro quanto para orquestra. O gesto é claro, eles vão entrar, eles vão... Então, aí eu falo um pouquinho dos padrões, né? De coisas que a gente faz, que a gente cria um maneirismo. Né? Eu fui professor de regência de seminário. Então já tinham pessoas que nunca regeram e tinham pessoas que já regiam. Então essas pessoas vinham com todos os vícios e maneirismos e coisas interessantes. Né? Aquele cara que vai dar o primeiro tempo, ele levanta, né? O pezinho levanta, né? Toda vez que vai dar o primeiro tempo, né? Que vai fazer o 4, levanta. Né? Vocês veem o cara fazendo isso. Ou o cara que subdivide. Tudo que ele toca, a mão tem uma divisão aqui. E isso na orquestra, o cara que vai tocar, vai falar assim, Senhor, aonde que é o tempo ali? Onde é que tem? Então são certos maneirismos que a gente faz que não vão ajudar na orquestra. Aí quem volta naquele ponto de você refinar, de você cuidar desses detalhes, né? Precisão, gesto preciso, eficiente e objetivo. Né? Se tiver muita coisa no gesto, eles vão ficar perdidos. Então, muitas vezes a gente pensa assim, quanto mais simples a gente reger, quanto mais simples a gente executar a música no sentido de colocar o que é importante para ser executado, isso até ajuda na execução da música, ajuda na interpretação da música, ajuda naquilo que os ouvintes vão ouvir e que eles vão perceber, né, que aquilo era importante, por isso que você teve uma ação naquilo. Então, cuidado com os excessos. Os excessos não são muito bem-vindos nem na coral, nem na orquestral. Então,
O que a orquestra quer ver, gesto claro, um padrão claro. Tá? Tudo que você quer deve ser mostrado pela batuta. O caráter das mudanças de tempo, trecho a ser executado, se é legato, se é marcado, se é piano, se é forte. Tudo isso tem que ser mostrado na ponta da batuta, bem claro. Deixa eu colocar uma experiência que eu tive. Eu aprendi na FRJ com a professora e era o padrão que ela usava, e aí a gente acabou adotando esse. Você acaba adotando, né? Você tem que reger ele na aula, você acaba se tornando, fazendo daquele jeito. Então, tudo para ela era no mesmo ponto. Então, o 1 é aqui, 2 é aqui, 3 é aqui, 4 é aqui, tudo mais. Não tem nada errado com isso, nada. Ensinei isso no seminário para vários alunos. Tudo no mesmo ponto. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sem nenhum problema. Quando a gente vai para a orquestra, existe uma coisa visual que precisa ser padronizada. Por causa dos ângulos que as pessoas estão vendo e também pela questão da clareza onde está. Então, na orquestra, você tem que ter os seus pontos em outros lugares. Então, 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui em cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, que é um padrão normal que a gente aprende, né? Que a gente faz. Então, cuidado se você é daqueles que tem um padrão que vai tudo no mesmo ponto. Isso, para visualmente quem está na orquestra, pode ter um problema, porque quando você vai fazer o 2, por causa dessa coisa vir para o alto aqui, ele pode interpretar que isso aqui é um 1. Tá? Porque você está batendo no mesmo ponto. Então, cuidado que na orquestra talvez você tenha que fazer um refinamento no seu padrão para poder alcançar isso com a orquestra. Tá? Então tenha muito cuidado com essas coisas. Então são essas coisas que a gente fala de um gesto claro e um padrão claro, para que todos eles possam ver. Tá? Então tente mantê-los sobre a sua batuta. Faça-os tocarem junto com você. Tenha certeza de que o seu gesto está sendo claro e que eles não tenham dúvidas. Tá? Então esse é um ponto muito importante. Dúvida a gente vai sentir na orquestra quando ninguém entra no mesmo tempo. Quando sempre que vai entrar, tem sempre alguém entrando depois. Um bom exemplo para você testar a sua precisão de batuta é pedir para a orquestra tocar um pizzicato ao mesmo tempo. Se ninguém conseguir entender o seu gesto, vai sair assim, em vez de pum, um monte de gente tocando pizzicato. Então você é um bom exercício, né? Se você estiver treinando com uma orquestra, alguma coisa, gente, olha, vamos tocar esse jeito aqui, vamos tocar esse trechinho aqui, essa melodia no pizzicato. E aí você vai ver se o seu gesto ele está preciso. A mesma coisa para a questão de coro com ritmo. Com questão da sua regência, você pode pedir para que o coro cante um trechinho staccato. Primeiro, vai ajudar eles com a questão de respiração, de acertar a nota, questão de afinação e questão de precisão do seu gesto com o que eles precisam. Então, manda ele cantar aquele trechinho todo staccato. A, de, su, pre, mu, bem, feito. Vai ajudar a entonação, várias coisas. Você vai ver várias coisas ali que vão surgir com esse exercício, mas vale a pena, tá? Então, é uma coisa. Então, se não estiver funcionando, você pode fazer com as primeiras instantes ou só com os sopros para você ver se eles estão funcionando. Mas aí eu digo o seguinte, se de tudo que você está fazendo você vê que ainda não tem uma precisão, pede para eles pede para eles fazerem o seguinte, eles vão seguir o Spala. Então você fala, gente, ó, esse trechinho aqui agora, eu não vou reger, não vou fazer nada aqui não, segue o Spala. Que nem o flamenguista, né? Segue o líder, segue o Spala.
Se eles todos tocarem junto com o Spala, principalmente quando eles entrarem na música, 100% de chance de seu padrão não estar sendo compreendido por eles. Aí você precisa achar essa coisa para poder que eles entrem ali certinho. Tá? Vou falar sobre duas coisas principais aqui. O nosso tempo está quase indo, tenho 10 minutos, 15 minutos. Eu acho que eu consigo terminar aqui a tempo. Então, uma coisa interessante. Retardandos e ralentandos. Então, assim, a gente coral, a gente tem um problema sério com isso, porque como a gente, tipo assim, a gente coach, deixa eu ler aqui. Então, regendo um retardando é uma das técnicas que os regentes corais não têm. Nem todos, né? Não vou generalizar, não. Mas a grande maioria. Porque eles ensinam o coro onde se deve fazer o retardando e o coro aprende por toda essa repetição e não por seguir a regência, esse é o motivo. O motivo é esse, que mais ou menos porque a gente coach o coro, então eles na realidade eles aprendem por tanto a gente repetir aquele relentando, aquela coisa, então a coisa funciona. Quando a gente vai para a orquestra, isso não funciona. A gente não tem como ficar nesse coaching. Isso tem que acontecer na ponta da sua batuta. Tá? Então, o que eu indico, uma coisa bem simples, né? Quando você está na orquestra, você tem esse ralentando, essa coisa, esse retardando. Um tempo antes, um compasso antes, ou 2 compassos antes, você na sua cabeça já começa a subdividir o padrão. Quando você chegar ali no ralentando, você já começa a mostrar um padrão mais subdividido, aí sim você pode usar o padrão subdividido para que seja claro para os músicos aonde que vai fazer. Mas ao mesmo tempo que você está subdividindo e ralentando, o seu gesto está ficando grande, tá? Não que exista um crescendo ali, mas esse gesto grande já diz uma velocidade de ação que os músicos vão ter, tá? Agora, isso tudo tem que ser praticado, tá? Então você pega esses trechinhos na sua música que você tiver um retardando, um ralentando e pratique, faça, grava você e depois você tenta cantar aquele trecho. Eu fiz muito isso, eu gravava em silêncio o trecho que eu queria e depois eu pegava a minha viola e eu tocava ali seguindo a minha regência para saber se eu, olhando a minha regência, eu conseguia tocar aquele trechinho depois. Então você pode pegar um trecho musical que você cante, faça ali o seu ralentando em silêncio, só que tudo aqui funciona na sua mente, coloque ali no videozinho e você cante. E aí você tente adivinhar. Peça para uma outra pessoa, ei, olha só, gravei aqui, canta aí esse trechinho aqui, mas fazendo esse ralentando. Veja se está claro, porque se a pessoa conseguir executar é porque não está claro, eu consegui entender, eu fiz e eu executei. Então essa é uma boa dica para vocês treinarem ralentando, retardando, tá? Fermata, coro, aquela coisa bem simples da fermata, né? A gente para e a nossa mão continua mexendo, porque a gente quer aquele som do coro vivo, né? Não quer aquela coisa, não, aquele sentado, né? Não, a gente quer aquele som andando, então a nossa mão ela anda, né? E aí volta aqui e a gente corta, né? Na orquestra isso não vai funcionar. A fermata é uma parada por completo. Pá, pá. Agora, cuidado com as fermatas da orquestra, porque se for uma fermata muito longa que você realmente precise, por exemplo, o violino retomar o arco, né? Ele fez para baixo e aí você quer que ele faça para cima porque vai ter um crescendo ali e tal, é válido, então você vai esperar. Agora, cuidado se você tiver sopro tocando, porque você não quer matar o cara sem ar, né? Você não quer que o cara desmaie ali porque faltou ar para ele. Então, você tem que ter uma noção de que fermata de coro você pode até estender um pouquinho mais do que o necessário, mas quando vai para a orquestra a gente tem um pouquinho mais. Se é uma fermata que não é tão longa, eu geralmente paro a fermata e eu olho para o meu Spala onde está o arco dele, porque todo mundo está seguindo o mesmo padrão de arco do Spala. Eu olho ali, quando o arco está quase no final, eu corto.
porque eu sei aonde que ele pode segurar, onde que ele pode fazer o som que ele precisa ali. Então, fermata é parado mesmo, você corta, você entra. Então, assim, uma coisa interessante aqui, vou falar um pouquinho de corte. Então, fermata ficou claro, né? É bem simples, a gente não tem aquela coisa de usar duas mãos, ou mexer a mão, né? A gente tem alguns gestos e o corte. Muito surpreendente, na fermata, muitas vezes a gente segura e a gente vai fazer um corte com a mão esquerda. Corte com a mão esquerda não funciona muito bem na orquestra, porque o olho do músico está mais na batuta do que na mão esquerda. Mão esquerda a gente usa para várias coisas, mas você fazer um corte só com a mão esquerda não vai funcionar porque eles estão esperando alguma coisa acontecer aqui com a batuta. Tá? Talvez possa ser um corte mais de instrumento, né? Você tem uma fermata, pá. Como você pode segurar a fermata mais longa nas cordas, porque eles podem retomar o arco, mas e aí depois é só as cordas que tem que segurar essa fermata, você pode usar a mão esquerda para cortar os metais, as madeiras. Mas geralmente o corte ele está aqui na batuta, né? Um corte circular e parando, né? Não um corte parando e continuando aqui, não. Corte e para, né? Eles vão parar ali no corte, tá? Então assim é bem interessante essa pequena diferença, mas que faz um efeito. E muitas vezes a gente corta, como a gente é muito acostumado a cortar com a mão esquerda, mas na orquestra lembra de que a grande maioria das corte e entrada vão estar na mão que você estiver segurando a batuta, tá? Então assim, não se assuste se você começar a reger espelhando os dois braços, que a gente evita um pouquinho na regência coral, mesmo que nós não tivéssemos sido ensinados e até avisados que essa prática não é eficaz. No caso da orquestra, reger com os dois braços pode ser muito útil quando se deseja enfatizar ou até mesmo fazer com que a orquestra mantenha um tempo. Então, assim, muitas vezes você pode observar, o regente orquestral vai ter algum ponto, né? Vamos dizer assim, quando eu regia a Candide. Então, a entrada dessa música, ela é muito, ela já é assim, ela já entra 200 por hora. Cara, eu nunca vou usar uma entrada e esse primeiro trecho, que é tipo uma introdução, eu nunca vou usar ali um braço só. Não, eu vou. Aí minha mão esquerda ela já saiu de cena e ficou porque o trecho todo diminuiu. Outra coisa interessante é que a gente sempre aprende. Não precisa contar com passo extra para... Eu tinha essas filosofias, essas coisas, tudo no meu coração. Quando vai reger a orquestra, por exemplo, usando esse exemplo do Candide. Cara, não tem jeito. Você vai ter que ou dar dois, porque é um compasso binário que começa a música. Então você já tem 1, 2, que já começa. Então a sua preparação, ok. Ok, vai todo mundo entrar. Mas eu falei assim, gente, eu preciso ter uma noção aqui assim de como é que isso vai funcionar. Aí eu comecei a ver uns vídeos de regentes famosos regendo essa peça. E, cara, todos eles faziam 1 ou 2 compassos em branco antes de entrar essa música. Né? O regente é o Mazel. 1, 2, ele fez 2 compassos em branco. Ele estava regendo uma coisa aberta assim, talvez ele... Acho que nem era a orquestra dele. Então, assim, uma coisa mais segura, cara, ele contou 2 compassos em branco e, bom, todo mundo entrou. Então, assim, a regência... espelhada, ela em alguns pontos ela é bem útil por causa do visual de quem está aqui desse lado, entendeu? Você reger um trecho desse com isso aqui, os cellos vão ser beneficiados porque é a sua mão direita onde os cellos estão, mas os violinos ficam meio perdidos. Então, regência de orquestra assim, de espelho funciona, não o tempo inteiro, mas em alguns trechinhos eles são bem útil, tá? Falando um pouco das entradas,
né, dando entradas para o músico, vamos falar um pouquinho aqui. Então, cantores que já são dados as partes, né, que mostra tudo lá, já tem os compassos, mesmo se não estiver cantando, tem os compassos da, do piano, então eles sabem o que está acontecendo ali. Não precisam contar compassos. Eles aprendem a música e sabem exatamente quando eles precisam entrar na música, certo? Aprendem ali, sabem, sem nenhum problema. Os músicos da orquestra, eles somente vê a parte dele. Eu só vejo a minha parte da viola. Eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo com os outros instrumentos. Então, eles realmente contam compassos. Embora muitas vezes a gente fique meio perdido, mas a gente conta compasso. Então, especialmente as madeiras, os metais, percussão, algumas vezes eles contam sem compassos de espera. Então, é muito importante o contato visual e a entrada. Eles vão contar? Vão, precisamente. Se você não der entrada, eles vão entrar. Então, se eles perceberem que você não dá entrada para eles, eles vão anotar ali, eu preciso contar precisamente. Muitas vezes a parte da orquestra, por exemplo, de madeiras ou qualquer outra que fica muito tempo, se tiver uma melodia acontecendo, por exemplo, na flauta, existe o que eles chamam de uma ajuda na entrada. Então, eles entram num compasso, mas de repente 4 compassos antes tem uma notinha bem pequenininha, está dizendo assim, flauta. Então eu já sei que quando a flauta começa a tocar essa melodia aqui, é a minha preparação para eu entrar. Então existe uma coisa, mas tem partitura que não tem isso, e está escrito assim, 108 compassos. E o cara tem que tocar. Tá? Então vale a pena dar aquela olhadinha pro cara, porque ele vai saber, poxa, o cara sabe que eu preciso ali, eu vou entrar. Então é importante. Talvez ele não tenha nada ali especial, não tem nenhuma melodia. Ele vai entrar com, os metais vão entrar com uma nota longa. Então ali você, pum, você entra com eles ali. Então assim, você você tem que estar atento a essas coisas de contagem de compasso, tá, gente? Para que a entrada ela seja. De vez em quando a gente dá uma distraída aqui, porque chegam as mensagens aqui, eu quero ler, entendeu? Então, assim, só para dizer isso, que eu não fico perdido, não. É que aparecem as mensagens aqui, eu tenho que ler. Então, é só para dizer isso para vocês nessa questão de corte e entrada, tá? Então, a mesma coisa que entrada, que corte com mão esquerda não é eficaz, a entrada com mão esquerda também não vai ser eficaz. Eles vão esperar que a batuta dê entrada. Eu até vou dizer mais do que com a mão esquerda. Tá? Talvez para os violinos, né, que você esteja aqui falando, o violino vai entrar alguma coisa, você pode usar a mão esquerda aqui, mas eles já estão contando, eles sabem que vão entrar, não tem, mas se tem uma coisa muito, sabe, que precisa acontecer, a batuta aqui é aquela é onde eles vão procurar a entrada, não a sua mão esquerda, tá? Então a mão esquerda ela vai ter uma função um pouco mais dinâmica, eles vão seguir muito bem a dinâmica na mão esquerda, mas eu sempre que eu vou dar um corte, eu vou dar um corte com as duas mãos, né? Talvez uma entrada aqui para as cordas aqui com a mão esquerda, talvez uma preparação para um prato, né? Um cymbal, né? Então você está aqui, você sabe que daqui a 2 compassos vai ter um prato aqui, eu já estou apontando ele aqui para chegar aqui, ó, pá, mas a minha batuta ela tá aqui na mão para dar entrada para ele, tá? Então assim, essa questão de entrada também tenha mais atenção com os instrumentos que ficam muito tempo contando, ou uma melodia que é importante acontecer, até para você enfatizar aquela melodia, né? Tem um solo muito bonito do trombone, poxa, você ali, você está regendo aqui, quando vai acontecer com o trombone, ele, ó, apontei para ele, ó, pá, ele entrou com o trombone. Então alguém que vai estar assistindo vai perceber, peraí, o trombone tem um solo ali interessante. Então isso ajuda na performance, na execução, na interpretação da música, tá? Outra questão, fuga, tá? Eu acho que isso vai ser bem interessante. Que a gente vai, por exemplo, reger um coral do Messias, né? Seu jugo é suave, a gente está ali, né? Poxa, é ali que eu vou mostrar minha regência, eu vou dar todas as entradas. Quando você tem muitas fugas acontecendo com a orquestra, você não precisa o tempo inteiro
tentando dar todas as entradas ali, porque muitas vezes tem instrumentos que estão dobrando outros. Então, muitas vezes o fagote está tocando a mesma coisa que o cello. Então, assim, não dá para você, né? Você vai ficar ali que nem um doido tentando dar entrada. Faça aquilo que é importante, o sujeito, o contra-sujeito, talvez uma outra informação de fuga que precisa ser informada, algo que seja prioritário na música, que vai mostrar o que a música é. Aí você dá uma ênfase ali, mas o restante eles vão tocar sem nenhum problema. Né? Então, finalmente, para a gente terminar, porque já está na hora, já estou aqui com 45 minutos, eu planejei até menos, mas 45 minutos de aula. Então, finalmente, em cada gesto que você planeja executar, trabalhe por ser econômico. Use somente o que é necessário e claro. Todo gesto desnecessário pode impor em risco o momentum da música. Então, lembre-se disso, até numa regência coral, não faça mais que o necessário. Ou então você pode se tornar uma distração. O regente, eu sei que ele se tornou uma peça muito fundamental na orquestra, no coro, mas vamos lembrar que quem executa são os músicos. Então, tente não ser uma distração para eles e também para a audiência. Tente ser o mais econômico, eficiente e preciso no seu gesto, e aí a música vai ser bem executada. O que a gente quer é mostrar uma arte, mostrar uma música, executar algo que está só no papel, mas que a gente quer que as pessoas vejam, e escutem e sintam. Então não seja ali um empecilho para isso, fazendo coisas desnecessárias. Tá bom? Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Foi um pouquinho mais do que eu pensava, mas eu acho que valeu a pena. Tá bom? Vejo vocês na próxima quinta-feira. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe o ministério de vocês, o próximo final de semana, que realmente Deus nos capacite e nos guie. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.